Fala galera do Aproveste Pré-IFES, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo a nossa aula de hoje, a aula de vetores, certo? Hoje a gente continua falando de cinemática, porém agora uma cinemática vetorial, e essa aula é a nossa preparação para entrarmos nas aulas de dinâmica, nas aulas de forças, tá? Então a gente está prestes aí a começar o estudo das forças, só que primeiro a gente precisa aprender a mexer com vetores, ok? Então, inicialmente a gente tem que entender que nós temos dois tipos de grandeza. Quando a gente fala que a gente estava estudando a cinemática escalar, a velocidade escalar média, a aceleração escalar média e por aí vai, a gente estava falando de grandezas escalares, tá? Ah, professor, então velocidade é uma grandeza escalar? Não. Nós estávamos analisando a velocidade como uma grandeza escalar. Se a gente for falar na realidade, a velocidade é uma grandeza vetorial. E a gente vai diferenciar as duas. Ah, quando a gente falou de deslocamento escalar e distância percorrida, nós estávamos usando o deslocamento como uma grandeza escalar, simplesmente pelo fato da gente só interpretar esses movimentos em uma dimensão. Então, grandezas escalares, elas são perfeitamente representadas por simplesmente módulo, um valor e uma unidade. Então, se eu falo que hoje eu fiquei 2 horas assistindo aula online, o tempo 2 horas vai passar se você estiver assistindo aula online, se você estiver vendo Netflix, se você estiver não passeado, que não podemos, né? Mas se você estiver ido da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a sala e por aí vai, nossa rotina agora. Então, o tempo passa independente do que a gente está fazendo. Se eu falar que a minha massa está aumentando aqui nesse período de quarentena, realmente está aumentando, né? A massa, a quantidade de matéria que compõe meu corpo, ela é indiferente para o que eu estou fazendo, né? Se eu estou deitado, se eu estou vendo série sentado, se eu estou na sala, se eu estou na cozinha, a minha massa é indiferente. Agora, por exemplo, a gente tem outros tipos de grandezas escalares, né? Energia, temperatura e por aí vai. Já grandezas vetoriais, para elas serem perfeitamente representadas, elas precisam de três informações: módulo, que a gente chama também ou intensidade do vetor, tá? Que é o valor do vetor, né? Um valor numérico, uma direção e um sentido. Então, por exemplo, eu falo que a minha velocidade é 10 metros por segundo, você não consegue compreender a velocidade totalmente só com essa informação. Agora, se eu falo que a minha velocidade é de 10 metros por segundo na direção horizontal e no sentido para a direita, então na sua cabeça você conseguiu compreender tudo o que está acontecendo. Ela foi perfeitamente representada por essas três informações. 10 metros por segundo é módulo, na horizontal é a direção que ela se encontra, e para a direita é o sentido. Então, quando a gente tem uma grandeza com uma setinha em cima, que a gente vai ler vetor A, ou se eu tenho aqui, ΔS, que a gente sabe que é deslocamento, o vetor deslocamento, ou deslocamento vetorial também, a gente pode falar, é o nome dado para um vetor, né? Esse vetor terá módulo, que é o tamanho dele, terá uma direção, que é a reta suporte no qual o vetor é sobreposto, e a gente vai mostrar daqui a pouco algumas situações, e a gente tem o sentido do vetor, que é determinado aqui pela seta, tá? Eu falei pelo vetor, não, pela seta. Então aqui, a setinha, como ela aponta para a minha direita, eu posso falar para a direita, ou para o sentido, se eu determinei que para cá é positivo, para o sentido positivo, e por aí vai. Por exemplo, esse vetor aqui, um vetor deslocamento de módulo 5, ele tem a intensidade 5, ou módulo 5, como normalmente a minha parte positiva aponta para lá
e a minha parte negativa para cá, eu posso falar também que esse vetor tem intensidade menos 5. Direção horizontal e o sentido é para a esquerda, para a minha esquerda aqui que eu estou olhando a tela, certo? Então a gente pode determinar completamente vetores através dessas três proposições: intensidade ou módulo, direção e sentido. Beleza? Bom, outras grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, e aí por isso que a gente está estudando vetores antes de estudar forças, né? Todas as forças são vetoriais. A gente tem deslocamento escalar. Agora, distância percorrida, ela continua sendo... deslocamento vetorial. Deslocamento escalar, ou distância percorrida, continua sendo a distância andada por um corpo. Então, é importante ressaltar, vamos pensar o seguinte: um corpo, eu saio aqui da minha casa e vou lá no supermercado e volto. O meu deslocamento, e aí lembra quando eu estava explicando deslocamento, eu falei, olha, a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Aí você pensa, pô, como assim a menor distância? Simplesmente isso mesmo. Era traçar uma linha reta entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Como eu fui no supermercado e voltei para casa, e eu saí de casa, né? O meu deslocamento total é 0. Porém, não apaga o fato de eu ter ido ao supermercado. E aí, se eu for medir a minha distância percorrida, pode dar, por exemplo, 1 quilômetro. Então, a gente precisa diferenciar. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que ela é determinada por um vetor, certo? Então, tudo que eu posso determinar por um vetor é uma grandeza vetorial. Será que eu consigo desenhar um vetor do tempo? O vetor do tempo é esse aqui, é para a direita. Como assim tempo para a direita? Não, minha massa está para cima. Não, como assim? Não consigo desenhar um vetor para a massa. Minha velocidade... E aí você pode representar. Vou fazer com o mouse aqui. A minha velocidade está para a direita. Você consegue representar a velocidade por um vetor. Não, a aceleração da gravidade é para baixo. Lembra que a gente estudou movimentos verticais? Então, se a aceleração da gravidade é para baixo, eu estou representando ela por um vetor. Então, tudo que eu consigo representar por um vetor é uma grandeza vetorial. Beleza? Como a gente tem grandezas vetoriais, elas são diferentes de grandezas escalares. Eu não consigo simplesmente fazer contas comuns com vetor. Eu não consigo pegar um vetor 2 e somar com um vetor 5. Porque a gente pode ter... Vou aqui pegar minha canetinha. Se ela quiser funcionar, não está funcionando. Quem sabe faz ao vivo. Aí, ó. Tá funcionando agora. Vou pegar minha canetinha aqui. E, por exemplo, esse vetor, ele pode ser o vetor 2. Certo? O vetor 2, qualquer coisa, 2 metros. Só que concordam comigo que esse também pode ser um vetor 2. Esse também pode ser um vetor 2. Vamos desconsiderar, né, o sinal. Esse também pode ser um vetor 2. Então, uma grandeza escalar ela é mais complexa que uma grandeza... uma grandeza vetorial ela é mais complexa que uma grandeza escalar. Minha grandeza escalar quer 2 alguma coisa. O tempo, 2 horas. Acabou. Eu não tenho como dar 2 para cima, 2 para baixo, 2 para direita. É 2. Então, como a grandeza escalar ela é mais complexa, a gente precisa aprender a fazer conta com grandezas escalares. E daí nós vamos criar novas regras de soma de vetores, de adição vetorial. Quais regras são essas? Temos 2, tá? Essas regras, e aí estão aqui para que vocês saibam de onde elas vêm. Vocês não precisam se preocupar tanto em saber essas regras, ok? Justamente porque na parte, no IFES, não é cobrado vetor puro e simplesmente. Eu estou explicando vetores para que vocês saibam utilizar principalmente na parte de forças. Mas a matéria de vetor, ela pura e simplesmente não surge. Atualmente, já apareceu questões que eram exclusivamente vetoriais, porque falou de deslocamento. Só que como eu já ensinei deslocamento para vocês,
e a gente vai até fazer hoje essa questão, né? Aqui para vocês verem. Então, não era uma questão de vetor, de soma vetorial, é uma questão de deslocamento, ok? Que a gente já falou, da diferença entre distância percorrida e deslocamento. Lá na época era um deslocamento escalar, agora a gente sabe que o deslocamento é vetorial. Então, vamos lá. A primeira regra é a regra do polígono, tá? E a regra do polígono, ela pode ser aplicada para qualquer número de vetores, beleza? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, 3 vetores A, B e C. Esses 3 vetores estão aqui, ó, você vê que em direções e sentidos completamente diferentes. O que a gente vai fazer? Ligar a extremidade de um vetor, que é essa parte da onde tem a seta, à origem do outro vetor. E a origem é a parte aqui onde não tem a seta. Então, é o início do vetor, né? Então, a gente vai ligar a extremidade do vetor à origem do outro vetor em qualquer sequência que a gente queira. Por que isso é importante saber? Vamos pensar o seguinte, ó. Então, eu peguei, ó, C, liguei na extremidade, aqui na origem do B, e peguei a extremidade do B e liguei na origem do A. E eu tive esse resultante. A gente chama o resultado de uma soma de vetor soma ou vetor resultante, tá? Tanto faz, tanto vetor soma quanto vetor resultante. Opa. Agora, eu posso pegar uma outra sequência, ó. Peguei o B, liguei na origem do A, peguei o A, liguei na origem do C, e o resultante, ó, a gente consegue ver, ficou idêntico. Então, qualquer sequência que eu quiser, eu posso fazer. O que eu falo para lembrar, né, dessa regra, é ligar a cabecinha de um vetor na bundinha do outro, cabecinha de um vetor na bundinha do outro, e aí você sai lá do início de um e chega ao final do último, certo? Então, sai do início do primeiro e chega ao final do último. Então, é sempre cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha, sai de um e chega no outro. Esse vetor soma é o resultado da soma desses 3 vetores. Num quadriculado que a gente tem, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras, mas a gente já volta nisso aqui, certo? Eu vou falar a respeito disso com vocês. Por que eu posso fazer isso aqui no Teorema de Pitágoras? Vou mudar a tela aqui, vocês não verão, eu já volto. Voltei. Então, vocês nem me viram sumir, né? Aqui eu estou numa simulação de um site chamado FET Colorado. Né? Se vocês procurarem fetcolorado.edu aí no Google, vocês vão encontrar essa parte aqui, ó, de simulações e na área de física. Tem química e biologia também, até matemática, se vocês quiserem dar uma olhada. E na parte de física a gente entra e tem aqui, ó, as simulações de movimento. Já está aparecendo até aqui na nossa frente a adição de vetores. E aí eu dou início, ela é no navegador, você não precisa baixar nada. Então ela abre aqui no nosso navegador. E aí a gente vai explorar, né, vetores em uma dimensão, a gente vai explorar o laboratório aqui. Que aí a gente pode mexer com vetores livremente. E aí vamos pensar o seguinte, ó, temos esse vetor V, eu vou pedir para mostrar os valores, esse vetor V, conforme eu vou mudando aqui, eu posso mexer no tamanho dele, posso mexer a posição que ele ocupa no espaço, e por aí vai. Então, eu vou botar aqui esse valor de vetor de 14,1. E vou pegar um outro vetor, e vou modificar um pouquinho também, botar esse vetor aqui. Depois, vou pegar um outro vetor e ligar, fazer ele um pouquinho menor, e ligar aqui. E depois, eu vou pegar mais um vetor, que eu estou aqui doidão. Aí, pego um até aqui. Então, esses 4 vetores, quando eu ligo sempre, ó, extremidade de um na origem do outro, extremidade de um na origem do outro, extremidade de um na origem do outro e extremidade na origem. Qual que vai ser o resultado da soma? Vai sair deste vetor aqui, da origem dele, e chegar até a extremidade. Quando eu boto para mostrar a soma entre esses vetores, ele sai um pouquinho fora aqui, ó, mas eu posso juntar e vai dar certinho. Um vetor de 38. Agora, se eu pego e somo 14,1 mais 13,9, isso vai dar o quê? 27, 28.
28 mais 13,9, isso seria 41,9, ou seja, ó, a gente já passou da soma. Então, somar vetores não é simplesmente somar valores. Se eu modifico um vetor aqui, a minha soma já muda. Modifiquei este vetor, a minha soma já muda, mas continua aderindo à regra do polígono. E se chama a regra do polígono justamente porque nós formamos um polígono ao modificar esse vetor. Então, quando eu pedi para botar a soma aqui, é porque eu estava somando todos os vetores azuis, né? Aqui ele botou soma azul. É porque ele estava somando todos os vetores azuis. Ah, professor, por que aqui não está dando certo? Porque, ó, eu estou fora da extremidade de um vetor. Quando eu boto na extremidade, a regra do polígono dá totalmente certo. Então, aqui ele mostra ângulo entre os vetores, enfim, né, é uma simulação interessante. Quando eu apago aqui a tela, eu vou sumir com a soma e vou mostrar esse vetor 10. Não, vou botar um vetor aqui, ó, bem na diagonal, aqui, 14,1. Está bem na diagonal. Este vetor, ele... Vamos pensar o seguinte. Antes, eu já volto para falar disso. Vamos voltar para a apresentação. Então, a gente tem o segundo caso de soma, que é a regra do paralelogramo. De novo, essas duas regras vocês não precisam gravar, eu estou ensinando para a gente compreender essa parte dos casos particulares e a parte de decomposição. Essas duas aqui vocês precisam saber, ok? Então, quando a gente liga as origens de dois vetores, e só serve para dois vetores, nós vamos traçar duas paralelas dos vetores partindo das extremidades, né? Então aqui eu tenho o vetor B ligado ao vetor A. O vetor A, eu vou traçar uma paralela aqui a B, e no vetor B eu vou traçar uma paralela a. O encontro dessas duas paralelas será o vetor soma desses dois vetores, no qual a gente utiliza a lei, que é bem parecido com a lei dos cossenos, mas de novo, a gente não precisa se preocupar. Isso vocês, se não viram em geometria aqui no pré-IFES, vocês verão com certeza esse ano, que é matéria de geometria, mas fiquem tranquilos quanto a isso. Primeiro, isso aqui a gente não precisa saber. Precisamos saber isso, ó, que ao ligar dois vetores pela origem, nós damos o resultado da soma saindo da origem desses dois vetores até um ponto de encontro entre as suas paralelas. Voltamos para a simulação. Então, eu vou pegar aqui um vetor azul, vou botar aqui, ó, na perpendicular com outro vetor azul, e aí tanto faz o tamanho. Vou fazer um grandão aqui e vou aumentar o tamanho desse também. Pronto. Ligamos aqui, ó, perpendicularmente, eles fazem 90 graus. Se eu boto para mostrar o ângulo, 90 graus entre eles. E eu quero o resultado da soma desses dois vetores. O que eu faria? Eu ainda não vou fazer a soma. Eu traçaria um vetor paralelo. Então, ó, vou fazer um vetor paralelo aqui a 20. Não precisa ser nem do tamanho, aqui poderia ser até pontilhadinho. E vou traçar um vetor paralelo ao 15. E eu sei que a resultante, então, vai estar nesse ponto de encontro. Vamos fazer a soma dos azuis. Olha aí. A soma aparece justamente no ponto de encontro. Se eu fizer a soma dos laranjas, ela vai estar um pouco mais fora, né? Porque eles não estão totalmente se encostando. Mas se eu criar a regra aqui para eles, esquecer dos azuis, dá certinho o que a gente está discutindo. Beleza? Ó, estão na mesma condição. Então, deixa eu sumir com essa soma aqui. Estão compreendidos? E aí isso vale para qualquer ângulo entre os vetores. No nosso caso, do pré-IFES, só faremos para ângulos de 90 graus, ou 0 graus, ou 180 graus. Então, ó, esses são os casos particulares que é o que a gente deve focar a nossa atenção. 0 graus entre os vetores, 90 graus entre os vetores e 180 graus entre os vetores. Fazendo isso, olha só.
Quando a gente tem 0 graus entre esses dois vetores, ou seja, eles estão na desculpa, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, a soma vetorial deles estará também na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos mostrar aqui no nossa simulação. Então, aqui nesse caso, eu vou somar o vetor 16 com o vetor 20. Eles não precisam nem estar aqui tão próximos. Qual que vai ser o resultado? Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente simplesmente soma. É o vetor 36. Então, agora eu vou botar aqui ligados. Olha só, o resultado da soma desses dois vetores é o tamanho do vetor, de fato, e o resultado 36. E olha só, eu estou fazendo a regra do polígono, né? Ligando a extremidade na origem do outro. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de casos particulares aqui de 90 graus, a gente acabou de fazer, né? Então, no vetores na mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Quando a gente tem, então, 90 graus, você vai ter o vetor A e o vetor B perpendiculares. O vetor soma vai estar na diagonal, igual quando eu fiz e mostrei aqui. E o resultado dessa soma vai ser Teorema de Pitágoras aqui. Vamos fazer um exemplo prático com números conhecidos, né? Então, olha só, deixa eu apagar essa soma. Eu vou fazer o vetor 5. Esse é um caso clássico que aparece. Somar com o vetor perpendicular a ele 4. Não, desculpa, vetor 4 e vetor 3. E vou somar esses dois. O resultado da soma desses dois vetores vai ser quanto? Vai ser um paralelo, deixa eu não mostrar valores. Vai ser aqui um vetor na diagonal, que liga esses pontos extremos dos vetores, né? E qual é a soma? É usar o Teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 25, e o resultado da soma com valor é 5. É um triângulo pitagórico 3, 4, 5. Eu vou só tirar aqui para a gente conseguir ver. E mais uma coisa. Num triângulo 3, 4, 5, ou num triângulo... Deixa eu fazer um triângulo 8, 6, 10, né? Que aí fica um pouquinho maior e melhor para ver. O que eu posso fazer com o vetor? A gente pode trasladar o vetor, certo? O que é trasladar? É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Eu posso pegar um vetor no espaço e movimentar ele sem alterar valor, sem alterar direção. Opa, essa aí aqui. Sem alterar a direção, volta lá para a simulação. E sem alterar o sentido dele. Acontece, gente. Quem é ao vivo é isso aí. Então, aqui, deixa eu mostrar os valores, né? Eu posso pegar um vetor 10, não, vetor 8, e eu posso movimentá-lo no espaço sem alterar sua posição. Então, de novo, vetor 8 e vetor 6. O resultado aqui da soma desses dois vetores vai ser um vetor 10. E como eu posso trasladar o vetor, olha onde eu posso botá-lo. Aqui, fazendo a regra do polígono. Então, a gente está usando a regra do polígono e do paralelogramo sem mesmo perceber, certo? E isso que é o interessante da gente tirar daqui. Quando os vetores estão opostos, né? 180 graus entre eles, então o vetor A está na horizontal para a direita, o vetor B está na horizontal para a esquerda, a soma vai ser a subtração entre eles. Vamos ver lá. Quem sabe faz ao vivo. Vou tirar a soma. Vou fazer então um vetor 22 para cá, somado com um vetor 12 para a direita. Não vou nem ligá-los. A soma vai ser então um vetor 10 para o maior lado, né? Na direção e sentido do maior vetor. Então, como a gente faz aqui, vai ser um vetor 10. Cadê a origem deles? Não consigo ver aqui. Então, bem na origem, vai ser um vetor 10, que é o tamanho do vetor que sobra. Mexi aqui sem querer, desculpa. Aqui.
Ah, não consigo. Deixa eu puxar. Aqui é assim mesmo, gente. Aí, ó, pronto. É o vetor que sobra aqui dessa subtração. O vetor 10. Então, e aí quando eu traslado o vetor, você vê que o vetor soma não muda, porque eu posso fazer isso com o vetor. Eu só não posso modificar a natureza dele, porque aí o vetor soma também se modifica. Ok? Então, a gente falou desses casos especiais. A última coisa que eu preciso falar com vocês, antes da gente fazer exemplos, é o seguinte. Nós temos, então, um vetor soma que surge a partir da soma de dois vetores perpendiculares. Logo, quando a gente tem um vetor A que ele está numa direção que não é conhecida, nós podemos pegar esse vetor A e decompor em dois vetores A na componente x e A na componente y. Logo, essa parte do seno e cosseno a gente não precisa se ater, tá? Isso aqui, fiquem tranquilos, não precisam se preocupar. Eu quero focar nisso aqui, ó. Então, a decomposição vetorial entre os vetores A, o vetor A em duas componentes, também pode surgir ser um aliado. Deixa eu limpar aqui. Vamos pegar, então, um vetor azul, sem a soma, de aqui, uma origem desconhecida 25. O que eu sei sobre esse vetor? Que ele provavelmente teve como origem um vetor que saía daqui, da origem dele, e chegava até o tamanho onde ele se encontra, e um outro vetor que saía ali da origem dele e chegava até na extremidade que ele se encontrava, no caso aqui. Então é o vetor 25. Vamos fazer a soma do vetor laranja? Olha só, é exatamente o nosso vetor azul. Então, eu posso pegar esse vetor azul e decompor em outros dois vetores com direções conhecidas. Né? O 7 está numa direção conhecida e o vetor 24 está numa direção conhecida. Tudo bem? Vamos então, e aí a parte do seno e cosseno, vocês não precisam se preocupar. Mais para frente, se for necessário, eu falo quando a gente estiver falando de trabalho de uma força. Beleza? Que lá a gente deve precisar falar. Então aqui eu já usei simulação ao longo do experimento, da explicação, justamente para a gente compreender tudo isso que a gente estava falando. Aconselho a vocês a entrar aqui no FET Colorado e mexerem um pouco, escrevam no caderno aí dois vetores, e aí vocês tentem dar a resposta, né, para a soma deles. Por exemplo, esses dois aqui vai ter uma soma vetorial, lembra? Extremidade na origem vai ter uma soma vetorial para cá. Vamos lá, soma dos laranjas tá aqui. Certo? Então treinem aqui um pouquinho para vocês se acostumarem como é que fica essas regrinhas. Vocês não precisam saber as regras de soma e subtração, de soma, tanto da regra do paralelogramo quanto a regra do polígono. Mas eu achei interessante explicar justamente para vocês saberem da onde vêm essas relações aqui. Ó. Essas relações e a decomposição vocês precisam saber. Tudo bem? E nós vamos usar muito em forças. Eu não devo passar uma lista grande de vetores, porque isso aqui nós vamos usar nas leis de Newton. E a gente deve ficar também um tempo bom lá nas leis de Newton. Beleza? Vamos embora. Vamos treinar. Então temos aqui algumas questões, né? No quadriculado a seguir estão representados 4 vetores. O vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Sabendo que o lado de cada quadrícula mede 1 centímetro, eu quero o módulo do vetor soma desses 4 vetores. Então eu vou pegar aqui, eu tenho um quadriculado, vou só dar uma mexidinha nele para ele ficar melhor para mexer. Aqui, opa, aqui, beleza, eu tenho um quadriculado meu aqui, e eu vou usar para fazer essa soma. Toda vez que ele te der um quadriculado, é para usar o quadriculado. Então, olha só, o vetor A eu vou chamar de vetor vermelho, o vetor B eu vou chamar do vetor azul, o vetor C eu vou chamar de vetor verde e o vetor D eu vou chamar de vetor marrom, porque eu não tenho todas as cores aqui, e para trocar de cor é meio chatinho nesse programa. Tá? Mas eu vou escrever o nome. Então, o vetor A, ele está, né, vou botar aqui no meio, mais ou menos bem na diagonal, passando por
aqui, ó, 3 quadrados, né? Deixa eu selecionar ele. Não. Aqui, bem no meio. Deixa eu refazer, melhor. Certo? Deixa eu excluir, porque eu quero fazer bem bonitinho. A gente não precisa ter esse esmero todo na hora de fazer, mas é só para a gente compreender a situação. Então, ó, vou ter o vetor A saindo bem aqui do ponto de encontro e chegando até aqui, a diagonal. Este é o meu vetor A, depois eu vou dar o nome. Ok? O vetor B, por outro lado, ele está para baixo e, né, andando 3 diagonais, 4, né? 4 quadrados, 3 quadrados para a direita. O que eu vou fazer para somar esses vetores? Eu vou botar todo mundo na mesma origem. Então, o vetor B ele tem 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. E 1, 2, 3 para minha direita. Ele chega bem aqui na diagonal, no ponto de encontro. Então, este é o vetor B. O vetor C ele está na horizontal e tem 1, 2, 3, 4 quadrados de tamanho. 1, 2, 3, 4 quadrados de tamanho. Aqui e aqui. Opa, ficou feio isso aqui. Deixa eu ajeitar. Então, vou fazer com calma aqui. E o vetor D, ele está meio que parecido com o que o A faz, só que mais inclinado, né? Ele tem 2 de horizontal e 1, 2, 3, 4, 5 de vertical. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de altura e 2 aqui na diagonal. Esse é o resultado desse vetor. Então, deixa eu escrever o nome de cada um para a gente não se perder, certo? Então, aqui, de vermelho, a gente tem o vetor A, de azul, o vetor B, de verde, o vetor C, e de amarelo, o vetor D. Fica meio ruimzinho de ver, mas depois a gente vai mexer com isso. Deixa eu pegar um novo quadriculado, puxar para cá e dar uma diminuída nele, que ele está muito grande, certo? E puxa e vou andar aqui um pouquinho para deixar ele mais próximo de onde a gente estava mexendo. Aqui. Beleza? Deixa eu tirar um pouco do zoom, fica mais fácil de mexer. Pronto. Tá razoável, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou decompor os vetores. A, B e D. O C já está numa direção conhecida, né? Então, por exemplo, quando eu for decompor o vetor A, eu vou ter o quê? Aqui nossa origem. Eu vou ter 1, 2, 3 para a direita. Então, 1, 2, 3 para a direita. Aqui. Que é o componente x de A. E eu vou ter 1, 2, 3 para cima. 1, 2, 3 para cima. Que é o componente y de A. Então, aqui, ó, eu vou chamar de AX. Eita, esse A ficou feio, né? AX e AY. Certo? Só enquanto eu decomponho, eu vou deixar aqui pequenininho, depois eu vou aumentar, tá? O vetor azul, o vetor B, ele tem 1, 2, 3 para a direita também. Aí eu vou botar aqui só um pouquinho embaixo para não ficar em cima um do outro ali, tá? Então aqui, ó, o vetor B tem 3 para a direita e ele tem 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Então 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, beleza. Então o meu vetor B, ele vai ter aqui, ó, a componente BX
e a componente BY dele. Ok? O vetor C, eu posso repeti-lo, né? Porque ele está já numa direção conhecida. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 para aqui a esquerda, a minha esquerda, né? Ele está na horizontal, que é uma direção conhecida. Então, eu posso simplesmente botar C. E o D, ele tem duas na horizontal, para a direita. Então, junto com aqueles vetores ali, né? O AB, o AX e o BX. Vou botar um pouquinho aqui acima, para não bater aqui. Então, aqui eu tenho o meu vetor dx e 1, 2, 3, 4, 5 na direção horizontal para cima, né? 4, 5. Aqui. Este é o meu vetor dy. Então, aqui, ó, dy e aqui dx. Moral da história. Nossa, professor, por que esse monte de desenho? Eu estou desenhando com calma para a gente saber fazer. Depois a gente não precisa fazer esse processo todo. Depois a gente vai usar os casos especiais. Então aqui, ó, usar casos especiais. Como assim? Usando os casos especiais, né, aqueles três que eu falei, mesma direção e mesmo sentido, perpendiculares e mesma direção em sentidos opostos. Eu vou pegar todo mundo, primeiro aqui, ó, na mesma direção e mesmo sentido. Ok? Então, na mesma direção e no mesmo sentido, né, o que a gente vai fazer? Todo mundo aí que está na componente x na mesma direção, todo mundo que está na componente y na mesma direção e no mesmo sentido, a gente vai somar. Então, olha só, eu não tenho na componente aqui, ó, continuar fazendo as contas de preto. Aqui eu não tenho AX, que são 3 quadradinhos, AX, mais BX, mais DX. Então, AX é 3, mais BX também é 3, mais DX que é 2. Então, isso aqui vai ser 8. Aqui o BY está sozinho. Aqui o C está sozinho. Aqui eu tenho duas componentes. Então, aqui eu não vou ter AY, que vale 3, mais DY, que vale 5. Então, vou ter AY mais dy. E isso vale 8, desculpa. 8, né? 5 mais 3, 8. Deixa eu apagar aqui. 8. Ou seja, vou refazer o desenho para ficar bem claro. Tá? Pode ficar meio cansativo aí, ficar fazendo isso toda hora. Numa questão, a gente não precisa fazer isso, mas a gente tem que estar sabendo mexer com esses vetores. Então, olha só, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer, então, e aí agora eu posso dar uma aproximada melhor, para a gente ver. Eu vou querer, então, reescrever esse desenho do canto aqui com as novas modificações que eu fiz. Então, eu vou fazer cada componente agora numa cor. Aqui para cima eu vou fazer de vermelho. Então, eu vou ter aqui em cima uma componente 8. Vou tentar botar mais centralizado que possível. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou roubar um pouquinho aqui e chamar de 8, tá? Deixa eu mexer aqui. Aí, 8. Não deu tamanho, mas não tem problema não. Ok, 8. Então, deixa eu já escrever para a gente não se perder.
essa componente vale 8. Aí agora, essa componente aqui, que eu vou fazer de azul, também vale 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Componente 8. Estou fazendo com bastante calma, tá, gente? Depois, obviamente, as questões não ficam tão grandes assim, não. Aqui para baixo é BY sozinho. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, né, de tamanho. Então, eu vou ter aqui de verde, fazer a linhazinha de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui e aqui. De verde, essa componente vale 5. Dá uma travadinha aqui, vamos aí. Pronto, 5. E de amarelo, vem a minha próxima componente, que está sozinha, que é o CY, que vale 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, vale 4. 1, 2, 3, 4. Aqui meu vetorzinho amarelo. 4. Ufa, beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar um pouco o zoom. A gente vai fazer o segundo caso. O segundo caso é mesma direção e sentidos opostos. Mesma direção e sentidos opostos. Ok? E aí, deixa eu duplicar essa página, ficou maior do que eu esperava. Pronto. Vamos nessa página duplicada, apagar aqui, para dar sequência à resolução. De novo, tá grande desse jeito que eu estou fazendo um passo a passo muito certinho, tá? Então, eu vou deixar isso aqui, vou só apagar com borracha, melhor. Pronto. Beleza, então quando eu faço o segundo caso, mesma direção e sentidos opostos, o que eu vou encontrar? Aqui vai ficar todo, não tem problema não. O que eu vou encontrar? Que 8 com 5 vai dar 3, então eu vou ter um vetor, vou aproximar aqui para facilitar, visualizar. Eu vou ter um vetor 3 aqui para cima, 1, 2, 3. E ali embaixo eu vou ter um vetor 4 para a direita, né? Opa, fazendo a linhazinha porque tá bonito, né? Eu acho. 1, 2, 3, 4. Aqui é aqui. Então eu tenho o vetor 3 na perpendicular com o vetor 4. Ora, vetor 3 com vetor 4, a gente meio que já até fez esse exemplo. Um vetor liga suas pontas aqui, o vetor resultante, saindo da origem de encontro dos dois e chegando até essa posição que está de encontro com os seus vetores paralelos que foram desenhados aqui. Opa. Então este em preto aqui é o vetor soma ou vetor resultante. E o vetor resultante, ele vai ser calculado. Aliás, quando eu faço conta, eu posso não escrever o chapeuzinho, tá? Então, 2 aqui vai ser igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, r ao quadrado, então vai ser 9 mais 16, 25, o r que dá 5. Então, lá na questão, né? Como ele queria o vetor soma, é o vetor de 5 centímetros. Essa questão ficou grande justamente porque a gente fez com calma, certo? Não precisa ter esse esmero todo. Depois, pegando a mãe, isso sai muito mais rápido. Vamos lá, questão aqui tá 4, mas é questão 2. Eu selecionei de um sitezinho aqui que eu tenho essas questões de vetores. Se cada quadrado da figura abaixo tem lado 1,
É correto afirmar-se que o vetor resultante mede. Então eu quero o vetor resultante dessa brincadeira toda aqui. Vamos pensar o seguinte. O vetor resultante, não posso, usando a regra do polígono, falar que sai da origem do primeiro vetor e chega na extremidade do último vetor. Então o meu vetor resultante é esse aqui, ó. Sai daqui e chega aqui. Pronto. Este é o meu vetor resultante. Por isso que é importante saber a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Apesar de não cair questões só disso em física, é importante ter essa noção, que o vetor resultante, seguindo a regra do polígono, quando estão todos os vetores ligados dessa forma, sai da origem do primeiro vetor e chega à extremidade do último. Agora, como R está nessa posição que a gente não sabe direito, né, que a gente chama de oblíqua ou diagonal, o que a gente pode fazer? Decompor o vetor R em duas componentes conhecidas. Um vetor ry e um vetor aqui rx. Então este é o vetor ry e este é o vetor rx. Vetor e é x. Ora, o ry tem qual valor? 1, 2, 3, 4, 5. O rx, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resultante aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Resultante ao quadrado, soma de dois vetores perpendiculares, a resultante é, usando o teorema de Pitágoras, vai dar 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual, então, a 25 mais 25. R ao quadrado vai ser igual a 50. R vai ser raiz de 50. Se eu pegar a raiz de 50 aqui, por 2 que dá 25, por 5 que dá 5, e por 5 que dá 1. Com isso, a gente vai ter 5 raiz de 2. Letra C de casa. Então, a resultante aqui vai ser 5 raiz de 2. Certo? Próximo. Questão do IFES de 2013. Tá? Esse aqui, IFES 2013. E aí, por isso que eu trouxe também para a gente dar uma olhada. Vamos começar agora a fazer algumas questões aleatórias que caem em IFES. Até as mais antigas, por serem um pouco mais complexas. E conforme for chegando a data da prova, a gente vai revisando o que ficou para trás de cinemática e por aí vai. Em Conceição da Barra, João e Maria alugaram um bugre e foram passear nas dunas de Itaúnas. Chegando lá, encontraram um belo coqueiro no meio de uma extensa planície, a partir de onde Maria fez o papel de navegadora da dupla, orientando João pelo seguinte caminho: 1 km ao norte, 2 km a oeste, 4 km ao sul, 2 raiz de 2 km a nordeste e, por fim, 2 km a noroeste. Chegando ao quiosque, podemos afirmar que o vetor de deslocamento da dupla do coqueiro até o quiosque aponta para. Então eu quero saber o vetor deslocamento, para onde que ele aponta, eu não quero saber nem o valor dele. Então, o vetor deslocamento, certo? Então você vê que ele é uma questão de vetores, porém é mais uma questão de deslocamento. Bom, para fazer essa questão, precisa de um quadriculado. Professor, não teve na prova um quadriculado? Não. Professor, eu não tenho nem esse negócio para fazer retinha e nem régua lá na hora da prova. Não precisa de nada disso. Por isso que eu não vou fazer retinho, nem pegar aquele papel quadriculado, para mostrar que dá certo sem esse cuidado todo. Então vai ficar torto, mas não tem problema, tá? Eu vou fazer o meu quadriculado aqui. O professor precisa disso na hora da prova?
Sim. Sim. Lembrem-se que deslocamento escalar é a menor distância. Nossa, professor, está muito torto, eu sei. Eu estou fazendo assim justamente para a gente ver que dá certo até nesse quadriculado torto. Então eu vou marcar o ponto da origem deles aqui, ó. Marcar de vermelho. Vou marcar, como eu já sei como é que fica o desenho, eu já fiz essa questão antes, eu vou marcar a origem para cá, que eu sei que vai dar para desenhar tudo. Mas se você não soubesse, era só adicionar mais quadriculados se faltasse, tá? E aí vamos fazer o caminho que eles fazem, ó. 1 km a norte. Então, norte, ele até nos deu a rosa dos ventos aqui. 1 km a norte. Como ele só quer ir para onde aponta, eu não preciso nem ficar botando valores, tá? Então, 1 km a norte. 2 km a oeste. Então, 2 km a oeste. 4 km ao sul. Então, 2, 3, 4 quadradinhos meus ao sul. E aí que tá o problema aí da questão, né? Aqui, ó. 2 raiz de 2 km a nordeste e, por fim, raiz de 2 km a noroeste. Gente, olha só. Deixa eu pegar aqui o quadradinho de quadrado, que não é preenchido, fica mais fácil de mexer. Todo quadrado, a gente pode calcular a diagonal dele, e aí não sei se vocês já viram isso aí em geometria, verão também, puxando uma reta que passa, né, numa diagonal. Essa reta, essa diagonal D aqui, ela tem o quadrado cortando ao meio. Você tem o lado e o lado do quadrado. Isso forma um triângulo retângulo. A gente pode aplicar Pitágoras aqui, ó. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 2L ao quadrado. O D vai ser a raiz disso, que é, na verdade, o L sai da raiz e o 2 fica. L raiz de 2. Como ele disse, aliás, ele não disse nada, mas eu estou assumindo que cada lado aqui do meu quadradinho vale 1. Então, isso aqui vale 1, esse aqui vale 1, isso aqui vale 1. Todos os lados aqui do meu quadradinho vão valer 1. Vale? Não. Mesmo assim, eu posso assumir isso. Logo, se L é 1 e L é 1, o L aqui some e vira 1. Ou seja, a diagonal de 1 quadrado vira raiz de 2. Logo, eu posso... Aí eu vou fazer esses de azul. Não, de azul vai confundir de fazer de verde. Passar por duas diagonais aqui para ser a minha movimentação em 2 raiz de 2 a nordeste. E mais uma movimentação de diagonal a noroeste. Aqui, ó. E aí o meu vetor deslocamento no fim vai valer... Agora eu posso fazer mais retinho possível aqui. Esse valor. Esse é o meu vetor deslocamento. E o meu vetor deslocamento aponta para o oeste. Então, eu fiz questão de fazer torto assim para mostrar que na hora da prova você poderia fazer rapidinho o seu quadriculado para resolver essa questão. É uma questão de vetores, mas ainda mais de deslocamento vetorial. Por isso que a gente não precisa se preocupar tanto com vetores de maneira pura. A gente precisa se preocupar em como mexer com vetores, principalmente para as questões de força. Tudo bem, gente? Com isso, a gente pode encerrar nossa aula hoje. Ela deve ter ficado um pouquinho extensa, mas porque a gente usou simulador, fez exercício, eu fui fazendo com vocês, né? Fiz um passo a passo bem demorado na primeira questão, para que tudo ficasse o mais claro possível. Tudo certo? Na próxima semana a gente se encontra, provavelmente com correções de exercício. Eu não quero também ficar falando muito de conteúdo sem dar algumas correções para vocês irem se inteirando nos temas e sanando algumas dúvidas enquanto a gente não se fala. Tá bom? No mais é isso. Saudade de todos vocês. Um grande abraço.
Espero que a gente se veja em breve. Falou, falou. Tchau, tchau.